Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que tenham passado essa semana bem. A gente está aqui na igreja, mas o culto hoje vai ser um pouquinho só diferente. Para a gente que está aqui por trás, organizando, cantando, vai ser um pouquinho diferente. Nós estamos fazendo o culto de hoje em partes, o louvor gravado em uma parte, o pastor vai trazer a mensagem em outra parte. Mas o importante é que nós vamos ouvir a palavra, a gente vai cantar juntos e a gente vai estar reunido mesmo um distante do outro. Essa parte da comunhão não muda, né? Assim como a gente tem visto aqui na igreja que só está se fortalecendo. Então, tenham um bom culto, vocês aí, cantem com a gente vai orar para começar. Vamos lá? Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais uma semana, por mais uma oportunidade que nós temos de estar juntos, ainda que fisicamente distantes. Senhor, obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós, obrigada porque as tuas misericórdias se renovaram sobre nós nessa manhã, assim como todos os dias. Nós te pedimos que o Senhor fale conosco, através da palavra, através da música, esteja com cada família, de cada um que está assistindo, que possamos ser igreja uns para os outros e uns com os outros, independente de a igreja estar aberta ou não, independente de estarmos nos vendo pessoalmente ou não. Fica com a gente, Deus nos ajuda, nos abençoa, nos acompanha em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente, vamos começar. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Todos necessitam de um amor perfeito.
necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, 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 oh. Eis-me aqui, rendido estou
ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Bom dia, gente, tudo bem? A Dé já falou bom dia, daqui a pouco o pastor fala bom dia, o Jackson ainda não falou bom dia. Bom dia, pronto, agora ele falou. Tá tudo bem aí, gente? Bem, toda vez que eu vou falar alguma coisa, eu falo que eu tô com saudade, né? Então eu vou falar, mas vou falar rápido, entendeu? Saudade pra caramba, a igreja vazia não é a mesma coisa, falta você aqui, mas logo a gente volta. Estando seguro, a gente volta e vamos lá. Por enquanto a gente tem tido um sucesso extremo em ser igreja à distância. A coisa está funcionando muito bem, porque todo mundo tem entendido o seu papel e juntos a gente está desempenhando coisas muito legais. Vim aqui falar sobre a nossa campanha do agasalho, que se chama Campanha do Agasalho. A gente ia pôr um nome revolucionário, mas a gente não achou, então ficou Campanha do Agasalho mesmo. Todas as quintas, gente, o Gilson, a Rose, o Carlão e o pessoal têm vindo aqui para a igreja para arrecadar esses agasalhos, e nesse momento de frio, o tempo está esfriando cada vez mais, é uma grande bênção na vida das pessoas que realmente estão necessitadas. Então, aquela velha história, tem uma roupa aí que não serve mais, quarentena, rapaziada, andou dando uma reforçada, que eu estou sabendo. Então tem uma roupa aí que não está servindo, uma roupa boa, uma roupa legal, como a gente sempre brinca aqui, se tiver velha pode ficar aí mesmo, entendeu? Tendo uma roupa bacana, gente, tendo um cobertor sobrando, ou se o teu coração agora te cutucou, quinta-feira, a partir das 17h30, o pessoal está aqui na igreja para acolher, para pegar esses agasalhos, aí a gente separa e faz uma distribuição, e tem sido bênção, legal? Aproveita que o pessoal está aqui na quinta, se quiser trazer também algum alimento, se tiver alguma doação para as nossas cestas básicas. Gente, para o tamanho da nossa igreja e para a condição que a gente tem vivido ultimamente, mês passado foram mais de 100. Se não me engano, só no primeiro dia foram quantas, El? No primeiro dia, 92 no primeiro dia. Mais de 100 cestas básicas que a gente junto, você aí, que a gente entregou para as famílias necessitadas. Gente, é uma coisa incrível, é muito bacana. Muito obrigado, tá bom? Quinta-feira o pessoal está aí para arrecadar alimentos e material de higiene. Caso não não dá para vir, não vou conseguir na quinta, não tem problema. Durante as nossas transmissões, o QR Code está aparecendo embaixo e é bem fácil doar, gente, é bem fácil mesmo. Vai lá na sua Play Store, baixa o aplicativo do PicPay, e a hora que aparecer ali embaixo o QR Code, que é aquele código de barras que parece que caiu no chão, entendeu? Ele é todo zoado assim, ó. Apareceu ali embaixo, aponta o celular para lá, tá bom? Tem um valor pré-estabelecido para cestas básicas ali, que é o valor de uma cesta fechada. Se você quiser doar 2, é só aumentar ali.
Se quiser doar 3, aumenta lá também, assim como, rapaz, eu só posso doar meia. Legal, altera o valor, tá bom, para meia, só posso doar vintão. Põe vintão lá, gente. Ah, só posso 10, põe 10, o valor que você puder, o valor que tiver disponível. Caso você esteja precisando de cestas básicas, vem na igreja buscar. Tá bom, gente? A gente está aqui à disposição para quem puder ajudar e para quem quiser ser ajudado. Legal? Conta com a gente, estamos aí. Em relação aos dízimos e às ofertas, vai aparecer na sua telinha, é embaixo que aparece, acho, né? Embaixo, vai aparecer aí a conta da igreja. E o mais importante é dizer que Deus ama quem dá com alegria, tá bom? Quem mantém a igreja é a gente, quem mantém a obra é a gente que eu falo é a gente mesmo, é junto, é todo mundo. Então, na hora da doação, na hora do dízimo, na hora da oferta, na hora da cesta, na hora do agasalho, a gente está aí para ajudar, tá bom? Que Deus nos abençoe, que seja uma semana muito legal. E o pessoal vai tocar uma música agora, é isso, Jackson? Então tá bom. Ajuda a gente, canta com a gente, daqui a pouquinho o pastor entra e tamo junto, gente. Boa semana, muito obrigado. Valeu. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, que dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, que dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato.
Olá, irmãos, bom dia. Nesse domingo, dia 5 de julho de 2020. Hoje o nosso culto está um pouco diferente. A gente está resguardando uma quarentena necessária, então não pudemos juntar o nosso povo na igreja para fazermos o culto ao vivo, online ao vivo. Então, estamos assim nesta manhã de quinta-feira. De qualquer maneira, eu quero ler com vocês João capítulo 15, a partir do versículo 1. Se um tema para essa manhã de domingo nos fosse solicitado, eu acho que eu diria que eu chamaria essa reflexão sobre permanecer e frutificar. Permanecer e frutificar. O texto fala assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo, que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Esse é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pela tua palavra e que os nossos corações se abram nesse momento e a tua voz, Senhor, se faça ouvir no interior de cada um de nós. Que o teu Espírito Santo nos dirija, nos conduza, que o teu Espírito Santo abra os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, e assim a tua palavra, Senhor, frutifique em nós. Prospere, meu Deus, no coração de cada um de nós que aqui estamos nessa manhã. Nós te louvamos por esse tempo que temos na tua presença santa e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós temos conversado sobre a videira nos últimos domingos. Já tem bastante tempo que a gente tem falado sobre isso. E de uma maneira muito especial hoje eu queria conversar com você e com todos vocês sobre esses dois aspectos desta metáfora de Jesus Cristo. O fato de Jesus nos convidar a permanecermos nele
e depois dizer que aqueles que permanecem haverão de frutificar. O texto é grande, dos versículos 1 até o 17. Primeiro ele começa falando da metáfora, falando de uma videira. Ele convida a gente a fechar os olhos e pensar numa videira. Para nós aqui da cidade é mais difícil. Acho que se a gente fechar os olhos, a gente vê uma garrafa de suco de uva no mercado, mas não consegue imaginar uma videira. Mas a metáfora era muito viva naquela época. Israel é uma região de muitas vinhas. E eles estão ali e Jesus diz, pensa numa videira, olha para ela, imagina ela. Então, essa sou eu sou a videira. Pensem nos ramos que saem. Então, esses são vocês. E usando essa metáfora orgânica, que era alguma coisa muito fácil daquele povo entender naquela época, Jesus chama a atenção dos seus discípulos com relação à vida. A vida que os ramos tinham vinha da videira. Então Jesus dizia com isso que a vida dos seus discípulos escolhidos, a vida dos seus filhos, estava ligada a ele. Não vinha de outro lugar, vinha dele, Jesus Cristo. Assim como os discípulos, fechando os olhos, olhavam, imaginavam aquela videira carregada de uvas, assim também Jesus disse, vocês estão ligados a mim, e a única maneira da vida de vocês aí na ponta frutificar é se vocês aqui nessa ponta estiverem ligados em mim. O fruto que vocês haverão de dar ao longo da vida de vocês é resultado da qualidade desta ligação. É vital que vocês estejam ligados na videira, como ramos que vocês são. Depois do versículo 9, Jesus parece que sai um pouco do foco da metáfora e ele fala assim, ao invés de dizer permaneçam em mim, na videira, ele vai dizer permaneçam no meu amor. E nesse momento o texto muda um pouco de figura, porque Jesus vai falar de obediência, ele vai falar de uma relação de amigos e servos, já não é mais a metáfora de uma videira, de uma vinha. Agora Jesus está falando da vida deles, que eles deveriam viver uma relação com Jesus Cristo, de amigos, de obediência, de perseverança. E em ambas, Jesus diz que é na oração que essa relação se desenvolve. Porque é nesse momento de intimidade e de oração que nós encontraremos a vontade de Deus, encontraremos a perseverança, encontraremos qualidade na nossa relação vivida com Jesus Cristo. E Jesus diz assim, isso aí, tudo isso que eu estou dizendo para vocês é para que a minha alegria esteja em vocês. Que vocês experimentem o meu amor, que a minha alegria esteja em vocês, a alegria de vocês seja completa e nessa completude de vida vocês se amem uns aos outros. Os dois pontos dessa explanação de Jesus Cristo, eles se relacionam, tanto aquele que começa do versículo 1 até o versículo 8 e do versículo 8 até do versículo 9 até o 17, eles se complementam. Depois você pode pegar o texto e, lendo, meditar um pouco nele durante a semana, ou hoje mesmo, amanhã, como você quiser. Mas os dois pontos, eles estão ligados. Quando Jesus fala sobre a obediência, sobre a alegria, dos versículos 9 a 17, nós precisamos ter em mente que ele está falando em continuidade com a metáfora da vinha e da videira. E quando olharmos para o momento em que ele fala da vinha e da videira, precisamos levar em conta também o fato de que essa é uma metáfora da vida e de como os discípulos deveriam se portar
Há quem possa olhar para essa metáfora e ter um choque assim. Puxa, mas e os ramos que são cortados? E os ramos que não dão fruto e são lançados no fogo? Esse é um aspecto da metáfora. Mas não é o aspecto que eu queria conversar com vocês hoje. Aliás, nós já falamos sobre esse aspecto ao longo desses domingos todos que nós temos conversado a respeito da videira. Mas o que eu queria conversar com vocês hoje, baseado nessa história, eu queria convidar você para se colocar dentro da história. Então, vamos lá, na nossa jornada. Vejamos se conseguimos. Jesus está nos seus últimos dias de vida. Últimos dias não, últimos momentos de vida, porque os discípulos estão com Jesus Cristo celebrando a Páscoa. É a última Páscoa que eles celebram juntos. É nessa Páscoa que Jesus toma o pão e o cálice e dá um novo significado para esse momento. A Páscoa, que representava para os judeus a saída do Egito, a libertação do Egito, para que eles caminhassem em direção à Terra Prometida, agora dá lugar à celebração da ceia do Senhor, de um memorial da morte e da ressurreição de Cristo. E conforme a libertação do povo da escravidão para a terra que Deus havia prometido dar a eles, da mesma forma a Páscoa representa uma libertação. No caso da vida e morte de Jesus Cristo, a nossa libertação com relação à nossa morte eterna. E de uma vez por todas encontrarmos em Cristo a perspectiva da eternidade, da vida plena. E Jesus, nesses momentos que antecedem a sua prisão, está ali sentado numa sala conversando com os discípulos. A narrativa do Evangelho de João é bastante rica porque ela é bem longa nesses momentos. Daqui a pouco, no texto, Jesus vai dizer assim: pronto, vamos sair daqui. E ao saírem desse ambiente, eles vão para o jardim do Getsêmani. Ali no jardim Jesus será preso. Os discípulos ficam atordoados com a prisão. Pedro saca uma espada e corta a orelha de um dos soldados que estavam ali prendendo Jesus Cristo. Judas, que já havia saído dessa reunião, isso é um detalhe bastante interessante, perguntam para Jesus quem é o discípulo que vai traí-lo, porque ele disse que alguém haveria de fazer isso nessa reunião, nesse momento, quinta-feira à noite. E aí o que acontece é que Jesus fala assim: aquele que pegar o pedaço de pão molhado, esse é o que vai me trair. E aí o pão vai para Judas. E então Jesus diz para ele: o que você tem que fazer, Judas? Vai e faça depressa. E é uma situação... Olha, nós estamos no capítulo 15, né, de João. A saída de Judas está no capítulo 13 de João. Depois você dá uma lida. Pode vir desde o capítulo 13, se você quiser fazer essa leitura dos momentos finais da vida de Jesus. E aí Jesus fala para Judas: Judas, o que você tem que fazer? Vai e faz depressa. Judas sai da reunião, ficam só 11 discípulos e Jesus. E o texto de João ainda diz que os discípulos acharam que, como Judas era o discípulo que carregava consigo a bolsa e o dinheiro daquele grupo, eles acharam que Jesus tinha pedido para Judas comprar alguma coisa ou qualquer coisa nesse sentido. Então, nesse momento de João capítulo 15,
os 11 discípulos, menos Judas, estão sentados com Jesus. Daqui a pouco eles saem para o jardim e se encontram com Judas de novo. Mas quando eles se encontram com Judas, na escuridão da noite de quinta-feira, Judas já se apresenta com soldados do templo, judeus e soldados romanos, uma guarda de soldados romanos. E Jesus é preso. Na prisão há uma dispersão dos 11. João e Pedro, na narrativa de João e Pedro parece que acompanham Jesus. Pedro nega Jesus nessa situação. Na sexta-feira pela manhã ele é crucificado e morre. Então, momentos, horas depois dessa conversa, eu sou a videira e vocês são os ramos, a vida de vocês está ligada à minha, essa conversa acontece muito pouco tempo antes de Jesus ser preso e morto. Então, é dentro dessa perspectiva que eu queria conversar com você hoje, nessa nossa reflexão aqui no Evangelho de João. Eu não sei onde você está sentado agora. Eu daqui consigo olhar e ver a porta. Eu estava meditando nessa palavra ao longo dessa semana e me vinha a imagem lá da igreja. Eu em pé em cima do palco da igreja e ao fundo eu vejo a porta de entrada e o sol entrando por ela. Eu não sei se há alguma porta aí perto de você que você consiga dar uma olhadinha agora. Mas pense que você é um dos 12, dos 11 no caso, assentado com Jesus. Há uma porta e assim que você sair por aquela porta, o seu Rabi, seu Senhor, em quem você coloca toda a sua esperança e fé, vai ser preso. E sendo preso, um turbilhão de pensamentos vai invadir a sua mente. Será que tudo que ele falou não era verdade? E agora o que nós vamos fazer da nossa vida? Toda a nossa esperança se foi. E ainda pior do que isso, não só ser preso, mas ao longo da quinta-feira de madrugada, início da manhã de sexta, ele ser condenado injustamente à morte de cruz, morte para os piores inimigos de Roma. E você olha para tudo aquilo e é incapaz de entender por que estão prendendo e agora crucificando o teu Senhor, com quem você andou pelos últimos 3 anos, e que você esperava ser o Messias, o Salvador, você esperava que ele seria o rei, que reinaria sobre tudo e todos, e agora ele está pregado numa cruz e daqui a pouco ele morre. O corpo é recolhido, é enterrado, e uma vez enterrado é sábado, o sábado é sagrado, ninguém pode fazer nada, você fica em casa remoendo, pensando ao longo dos últimos 3 anos, dos milagres que Jesus fez, porque ele não se salvou, porque ele não desceu da cruz, porque ele morreu e agora? Eu acho que foram dias difíceis, horas e um dia difícil de sábado. Domingo pela manhã, algumas mulheres vão ao sepulcro e ele não está lá. A pedra foi retirada da frente, a pedra que tampava o sepulcro, e ele não está lá. Pedro e João vêm, os outros discípulos ouvem a notícia que as mulheres estão dizendo, Jesus não está lá, ele ressuscitou, e um pouco depois Jesus aparece para os discípulos. Então, dentro dessa perspectiva, eu quero voltar para a videira. Os momentos que os discípulos iam passar não seriam momentos fáceis. Seriam momentos difíceis. Primeiro a prisão, a condenação, a crucificação e a morte. Ou seja, diante de um caminho descendente, onde a vida de Cristo estava se esvaindo, nessas circunstâncias, Jesus está dizendo para os discípulos: a vida de vocês está ligada à minha, e eu estou dizendo isso para que a alegria de vocês seja completa. E Jesus então diz:
permaneçam no meu amor. A grande questão dessa palavra de Jesus Cristo é como os discípulos encontrariam alegria pelas próximas horas em que eles viveriam. Como eles poderiam encontrar alegria naquele caminho descendente que, ao passarem pela porta do cenáculo onde eles estavam, eles viveriam. E essa situação toda me faz olhar muito para o nosso mundo, para o hoje, para a minha vida, para a sua vida. E da mesma forma leio esse texto aqui sabendo que eu vou passar por aquela porta lá e eu não sei o que o mundo me reserva. Aliás, nós não sabemos. Estamos vivendo no meio de uma pandemia que levou à falência uma quantidade gigantesca de empresas. Muitos de nós perdemos emprego, renda, amigos, familiares. Muitos de nós não tivemos oportunidade sequer de velar os nossos mortos. E vamos passar pela porta e não sabemos que mundo nos espera. Ou sabemos, de uma certa maneira, sabemos que há um deserto aí fora. Há um deserto de gente que o texto diz pra gente, de gente que parece que está morta. A gente sai pela porta fora e o que a gente encontra é ódio. A gente encontra separação, divórcio, briga, contenda. A gente encontra violência, a gente encontra criança morrendo de bala perdida. A gente encontra a vida sendo interrompida sem sentido. A gente sai por aquela porta e a gente se depara com notícias de pessoas que matam por causa de um aparelho de celular. E pessoas que morrem por causa de um aparelho de celular. Vivemos num mundo onde países lutam contra países, onde inocentes morrem, onde milhares de pessoas morrem de fome por minuto, por segundo. Vivemos num mundo que, ao olharmos, é um caos. É óbvio que a vida da gente é uma vida, a gente vai andando meio que anestesiado por tudo, a gente trabalha, a gente compra, a gente tem sonho, a gente casa, a gente tem uma carreira, a gente tem filhos, a gente tem família, queremos ser alguém, queremos ser felizes e muitas coisas, mas aí Jesus dá um choque de vida em nós e diz assim, todas essas coisas elas só são possíveis se esse ramo da videira estiver ligado nela, presa em Jesus Cristo. Porque tudo que não está ligado a Jesus Cristo está condenado a ser queimado no fogo. Essa é uma realidade duríssima, que às vezes traz tristeza aos nossos olhos, mas ao mesmo tempo traz esperança. Ao olharmos para esse mundo seco que nos rodeia, percebemos que há uma esperança para tudo isso. E a esperança não passa pela ciência. A esperança não passa por caminhos religiosos. A esperança passa pelo Cristo ressurreto e vivo. A esperança passa por um Deus que se digna a esvaziando-se da sua glória, assumir a forma de um homem, encarnar, nascer de uma virgem e assim, como um ser humano, viver uma vida sem pecado e por fim morrer numa cruz, para que a maldição da morte que entrara no mundo por causa de um outro homem chamado Adão fosse vencida agora por um outro homem por esse homem chamado Jesus. E essas palavras de Jesus são importantíssimas para os discípulos naquele momento e para nós hoje. Quando colocamos os pés na vida, quando iniciamos a nossa jornada, quando nos dispomos a caminhar,
e nos deparamos com as situações mais conflitantes, impensáveis da nossa vida, como Jesus sendo preso diante daqueles 11 e de outros que o cercavam, é que pensamos, a nossa vida está em Cristo. A nossa vida vem dele. Ele é Deus. Ele está acima dessas coisas. E por mais que momentaneamente a nossa cabeça se transforme num turbilhão de preocupações e de frustrações e de perguntas, sabemos que no meio desse caos haverá de brotar vida em nós por causa de Jesus Cristo. Acredito que aqueles momentos entre a prisão, a morte e o domingo tenham sido extremamente difíceis, em que os discípulos devem ter questionado muita coisa. Mas no momento em que Jesus aparece diante deles, eles estão fechados, com medo. Jesus havia sido preso e morto na sexta, hoje é domingo, a Páscoa está encerrando e a gente está aqui fechado e de repente Jesus adentra o recinto. Fala, paz seja convosco. E os discípulos devem ter ficado assim, meu, o que é isso? O que está acontecendo? E quando Jesus os convida à comunhão, quando na semana seguinte eles estão com Tomé, porque não tinha acreditado uma semana antes, e Jesus diz, Tomé, encosta em mim, olha, sou eu. Vocês se lembram que eu tinha dito para vocês que eu haveria de morrer, eu tinha que fazer isso, mas que em 3 dias esse templo seria reconstruído? Acho que muita ficha foi caindo e muita coisa os discípulos foram entendendo. E talvez nesse momento eles tenham pensado assim, meu Deus, se eu sou um ramo dessa videira, significa que a vida que está em Jesus também está em mim. A vida de Jesus sobreviveu à prisão, à injustiça, à cruz e à morte. A vida que está em Jesus sobreviveu a todas essas coisas. É essa vida que está jorrando em nós, porque nós estamos ligados nele, como ramos da videira. Isso me faz pensar no hoje, em como a nossa esperança se renova sob a perspectiva de que nós estamos recebendo vida de um Cristo que vence a morte e todas as circunstâncias que o cercam. Do Cristo que supera desertos, injustiças, pecados, dores. Do Cristo que supera a sepultura e a morte. E agora se mostra vivo para os seus discípulos. Essa é a vida que está em nós. Então quando olho ao meu redor, eu penso, há uma esperança. Há uma esperança para todos, há uma esperança para tudo, há uma esperança. Porque há um tipo de vida que brota naqueles que estão ligados em Cristo, que é uma vida que transcende essa nossa existência biológica. Há uma vida que vai além das impossibilidades. Há uma vida que brota em meio ao nada, em meio ao caos, em meio à morte. Às vezes olho ao meu redor e eu falo, meu Deus, não tem sentido. Eu estava conversando com a Maria esses dias, a esposa do Fábio, do Renzo, da Rafaela. Ela estava pedindo oração por uma família porque a amiga faleceu, com 33 anos, faleceu de um infarto. Deixou esposo, filhos, pequenos. Eu falo, meu Deus, que sentido? Que sentido uma criança com 10 anos morrer de uma bala perdida, às vezes dentro do seu quarto? Que sentido? Que sentido há num mundo cheio de guerra, de ódio, de violência? De gente se valendo desse momento de pandemia para
para obter lucro, em cima de venda e comércio de respiradores. É incrível o mundo que nós vivemos. Como o ser humano se corrompeu tanto, tanto, tanto. E quando olhamos para essa perspectiva de corrupção humana, de ódio, de violência, de guerra, de enfermidade, de uma vida na qual às vezes não encontramos sentido, que se esvai, que acaba, e que a gente busca uma explicação e não encontra. Quando olhamos para isso, a única coisa que conforta e consola o nosso coração é sabermos que a vida que corre em nós, ela vem de Cristo. E que toda essa corrupção e deterioração que nos cerca, e que talvez um dia, que certamente um dia há de findar, não vai nos engolir. Assim como os discípulos viram o Cristo ressurreto e pensaram, somos ramos dessa videira. Como ele venceu a morte, também venceremos. A nossa esperança está nessa verdade que Cristo fala aos seus discípulos: permaneçam em mim. Permanecer em Cristo, então, é a certeza de atravessarmos talvez os momentos mais difíceis e recebermos vida. Passarmos por situações que talvez jamais imaginamos que poderíamos passar e ali se manifestar a vida de Jesus, o Filho de Deus. De nós enfrentarmos adversidades, ainda que não as entendamos, como os discípulos naqueles momentos, sem entenderem absolutamente nada com o Cristo preso, crucificado, morrendo, mas estavam ali. Assim é a nossa caminhada às vezes. Não é tudo que nós entendemos, mas sabemos que estamos recebendo vida a partir de Cristo. E a segunda coisa que eu queria falar com vocês nessa manhã de domingo, que estão nas palavras de Cristo aqui, é que a nossa frutificação também depende de Jesus Cristo. A nossa permanência nele nos dá vida. Precisamos, dependemos disso, é vital. E se isso acontecer, lá na ponta da nossa vida, frutificamos. Penso aqui no fruto como tudo aquilo que envolve a nossa vida cristã. Tudo. Tudo que é fruto da nossa perseverança em Cristo. A nossa obediência a Ele, está no texto. A nossa experiência de alegria que vem de Jesus. A nossa experiência com a paz que vem de Jesus Cristo. O nosso amor uns pelos outros. É como se nessa ponta aqui, desse galho da videira, essas coisas estivessem brotando. Alegria, paz, vida, obediência. E outras coisas que abarcam toda a vida do servo de Deus. A capacidade de frutificar em meio a esse mundo e encontrar em Cristo um sentido e uma felicidade. É claro que no mundo que nós vivemos, o objetivo da vida hoje é ser feliz. E esse ser feliz envolve você mudar a sua mente, você superar os seus limites, sair da zona de conforto. Significa você desenvolver uma carreira, ter sucesso, e o sucesso é uma coisa tão relativa. Mas é claro que nós, contaminados, envolvidos pela cultura, pelo nosso século, é isso também que sonhamos e desejamos. A questão é que Cristo diz assim para nós: a única maneira da sua vida encontrar sentido e fruto
A única maneira da sua vida dar certo é se você permanecer na videira. É assim que você frutifica. Porque não é só a nossa vida que brota de Cristo. Tudo que envolve a nossa vida também vem dele, a partir dele, do seu amor, da sua graça. Então, quando eu olho para as circunstâncias que nos cercam, que me cercam, eu sei que, sim, eu posso encontrar aqui a felicidade que vem dele, eu posso encontrar a paz que vem dele, eu posso encontrar a abundância que vem dele, eu posso encontrar muitas coisas nele, na realidade de uma relação concreta com Jesus Cristo, que já não está entre nós, porque subiu para o Pai. Mas o final desse capítulo vai falar sobre o Espírito Santo de Deus que Jesus diz, será enviado a vocês. E esse Espírito Santo, ele vai ensinar a respeito de mim para vocês. E vai ajudar vocês a seguirem a caminhada de vocês. O que eu quero dizer para você nessa manhã é que há sim uma esperança e há sim uma capacidade produtiva em nós. Senhor, nós oramos nessa manhã e é isso que nos conforta, Senhor. É em Ti que nós colocamos a nossa esperança e é por causa de Cristo, a videira verdadeira, e porque estamos enxertados nele é que temos esperança. Esperança de vida, Senhor, em meio à morte, esperança de frutificar, Senhor, em meio à sequidão dessa vida, do deserto, Senhor, que é essa vida. Por isso, nessa oração eu te peço, meu Deus, que a vida abundante que vem da videira, que é Cristo, inunde os lares, meu Deus, as famílias, a vida dos teus filhos, e que eles produzam frutos, meu Deus, em todas as áreas da vida. Que frutifiquem paz, que frutifiquem o teu amor, a tua misericórdia. Que a tua alegria, Senhor, transborde na vida dos teus filhos. Que frutifiquem, Senhor, do teu Espírito Santo. Que compartilhem, meu Pai, da tua palavra. Que onde estiverem, Senhor, tenham a certeza que a vida que venceu a morte, que estava em Cristo Jesus, é a vida que opera em nós hoje. E que assim como a parábola nos ilustra, onde quer que estejamos, seja qual for a situação pela qual viermos a passar, porque estamos em Cristo, porque estamos nele, porque somos ramos dessa videira, sabemos que haveremos de dar frutos. E nós te louvamos por isso, Pai. Dá uma semana abençoada para os teus servos. Abre os horizontes, meu Deus, abre os olhos, que o coração dos teus filhos seja invadido pela tua paz. Que eles enxerguem, Senhor, os caminhos abertos. Que eles percebam, meu Deus, a ação poderosa do teu Espírito Santo. Que se sintam, ó Pai, consolados e confortados. E que em tudo, Senhor, frutifiquem, em todo o tempo, em todas as situações. Seja esse um consolo e seja essa uma certeza no coração dos teus filhos. Nos despede, Santo Deus, na tua paz. Cada um de nós, meu Deus, nos nossos lares, onde quer que estejamos. Que a tua paz, meu Deus, que excede todo entendimento humano, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que o teu amor pleno, precioso, que as consolações e o conforto do teu Espírito Santo estejam sobre todos nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.